Impossível! Corinthians vence com 1 a menos e dá show contra o Vasco no Brasileirão. Confira agora. O gol que parou Itaquera. Como o Timão abriu o placar com uma obra de arte. E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futebol do Madruga. Eu sou o Madruga e hoje a gente vai falar de um jogo que fez a Fiel gritar, sofrer, rezar e no final explodir de alegria lá em Itaquera. Corinthians 1 a 0. Vasco da Gama, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. E olha, esse jogo não foi qualquer jogo não. Segura aí que você vai ver o que aconteceu dentro e fora de campo. Era domingo, dia 26 de abril de 2026. O termômetro marcava uns 28 graus em São Paulo. E a Neoquímica Arena, lá em Itaquera, zona leste da capital paulista, estava preparada para mais um capítulo emocionante do brasileiro. O Corinthians entrava em campo com aquele gostinho amargo na boca. O time vivia uma situação delicada na tabela, ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. Era preciso vencer. Não tinha outro caminho. A pressão da Fiel era enorme e os jogadores sabiam disso muito bem. Do outro lado, chegava o Vasco da Gama, o gigante da colina, comandado pelo experiente Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. O clube carioca vinha numa situação diferente. Estava na 10ª colocação com 16 pontos, enxergando de longe o pelotão da frente e querendo grudar nos times de cima. Ou seja, os dois precisavam dos 3 pontos. Cada um pelo seu motivo. Era o reencontro de dois gigantes do futebol brasileiro, numa reedição da final da Copa do Brasil de 2025, que também terminou com vitória do Timão. Sim, a história se repetiu. Fernando Diniz, o novo técnico do Corinthians, mandou a campo. Cauê no gol, Ranielli, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na defesa. Alain, André, Breno Bidon e o craque argentino Rodrigo Garro no meio e Yuri Alberto mais Vitinho no ataque. Já Renato Gaúcho armou o Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Roberto Renan e Cuiabano, Barros, Thiago Mendes e Tchê no meio e o trio ofensivo formado por Brenner, Andrés Gomes e Davi. Era tudo para tudo ali, minha gente. O Corinthians entrou em campo com uma proposta clara de Fernando Diniz. Valorizar a posse de bola desde o setor defensivo. Construir as jogadas com paciência, passes curtos e muita movimentação entre os jogadores. A ideia era controlar o ritmo desde o começo, sem pressa, jogando no estilo típico do Diniz. Mas o Vasco não deu mole não. Os cariocas equilibraram as ações logo de cara e foram quem primeiro buscou atacar em Itaquera, mostrando que não tinham viajado para São Paulo só para passear. A primeira grande chance do Corinthians veio em bola parada. Lá pelos 12 minutos, o zagueiro Gustavo Henrique apareceu 2 vezes seguidas de cabeça nas cobranças de escanteio, exigindo defesas do goleiro Léo Jardim. O Vasco respondeu aos 25 minutos com uma boa jogada pelo lado esquerdo. Andrés Gomes levantou na área para Brenner, que desviou de cabeça, mas errou o alvo. O jogo ficou aberto, disputado, com os dois times se estudando e tentando encontrar os espaços certos para criar perigo. Era um xadrez em campo verde. Yuri Alberto também apareceu em um contra-ataque saído de escanteio do Vasco. O camisa 9 aproveitou um erro de Tchê na saída de bola, carregou pelo corredor direito com velocidade, chegou até a entrada da área, mas foi desarmado pela defesa antes de conseguir finalizar. Logo depois, Alan recebeu na intermediária e bateu, mas a bola foi desviada. O Corinthians insistia, pressionava, tentava de todas as formas. A torcida da Fiel, do alto das arquibancadas da Neoquímica Arena, empurrava o time com tudo que tinha. E aí veio o momento que Itaquera estava esperando. Aos 37 minutos, o Corinthians construiu uma jogada linda, linda mesmo. Vitinho recebeu na ponta esquerda, trocou passes com Rodrigo Garro pelo meio e o argentino fez algo que só quem tem futebol de verdade faz. Um toque de calcanhar preciso, elegante, milimétrico, deixando Matheus Bidu cara a cara com Léo Jardim dentro da área. O lateral esquerdo, que não é famoso por seus gols, dominou a bola e chutou com o pé direito. O pé não dominante, no canto de Léo Jardim. Gol do Corinthians! A Neoquímica Arena explodiu. Um golaço de construção coletiva com talento individual de Garro e eficiência de Bidu. Minha gente, antes de continuar, deixa eu dar um salve especial aqui pra galera que comentou no nosso último vídeo. Vocês são demais, viu?
Então vai o nosso carinho aqui para 3 guerreiros que não perdem um vídeo. Primeiro, um abraço enorme para Cleiton Figueiredo, motorista de aplicativo lá de Belém do Pará. Cleiton, você escreveu que se emocionou com o nosso último conteúdo, e isso aqui me motivou demais, parceiro. Valeu pelo carinho. Segundo, um salve cheio de afeto para Janaína Rocha, professora de escola pública lá de Feira de Santana, na Bahia. Janaína, você diz que assiste nossos vídeos com os alunos às vezes para falar de futebol e cidadania. Isso é lindo demais, que honra. E terceiro, um agradecimento especial para Wanderson Tavares, pedreiro e construtor de sonhos lá de Uberlândia, em Minas Gerais. Wanderson, você falou que o canal te acompanha nos intervalos do trabalho. É para você e pra galera como você que a gente faz isso aqui com amor. Muito obrigado a todos vocês. Continuem comentando, porque a gente lê tudo e responde com o coração. Ah, e olha, deixa eu te falar uma coisa com todo o respeito e carinho do mundo. O canal Futebol do Madruga tem uma meta, e eu vou ser transparente com você. A gente quer muito chegar aos 10 mil inscritos aqui no Tutubi e também lá no Totok. Com 10 mil inscritos a gente consegue monetizar o canal. E isso significa o quê? Significa que posso continuar trazendo conteúdo com mais qualidade, com mais agilidade, com mais detalhes dos bastidores, análises mais profundas e informações rápidas como essa que você está recebendo agora, de graça, sem enrolação. Essa é a única meta do vídeo de hoje, te juro. Falta muito ainda, mas se Deus quiser a gente bate. Então se você ainda não está inscrito, aperta o botão agora. É 1 segundo da sua vida e faz uma diferença enorme para nós. E pode ficar tranquilo. A gente sempre segue de volta. Muito obrigado a quem já se inscreveu de verdade do fundo do coração. Mas aí, minha gente, o jogo que era para terminar tranquilo no primeiro tempo tomou um banho de água fria. Aos 44 minutos, repete, 44 minutos do primeiro tempo, com o Timão ganhando por 1-0, o jovem volante André, o camisa 49, disputou uma bola com Thiago Mendes na intermediária do campo do Vasco. Após várias tentativas de recuperar a bola, André perdeu a cabeça e aplicou uma tesoura no jogador vascaíno. O árbitro David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, não pensou 2 vezes. Cartão vermelho direto, e o VAR confirmou. O Corinthians ia para o intervalo com 10 jogadores. 9 minutos de acréscimos foram adicionados. Itaquera foi ao caos. Mas calma, porque o que aconteceu no vestiário do Corinthians durante o intervalo, ninguém viu pela TV. Fernando Diniz chamou André para uma conversa particular. E o que o treinador disse para esse garoto de apenas 19 anos pode ter mudado o rumo da carreira dele. Você sabe o que foi dito? E mais, a direção do Corinthians tomou alguma atitude contra o jogador? Tem muito mais por trás dessa história. Continua na parte 2, porque os bastidores desse jogo são explosivos. Parte 2. 10 contra 11. Cauê, Diniz e os bastidores que ninguém contou. E voltamos com tudo aqui no Futebol do Madruga. Se você viu a parte 1 e chegou até aqui, saiba que tomou uma decisão certa, porque o segundo tempo desse Corinthians, 1-0, Vasco foi puro nervosismo, pura entrega, pura raça. E os bastidores que a câmera não mostrou? Esses eu vou te contar aqui com todos os detalhes. Pode ligar o modo concentração que a história ficou ainda melhor. O intervalo e a bronca de Diniz. Enquanto as câmeras mostravam a torcida nas arquibancadas e os comentaristas debatiam a expulsão, nos bastidores da Neoquímica Arena rolava uma cena intensa. André entrou no vestiário e foi receber as consequências de sua atitude. De acordo com informações apuradas pelo UOL Sport, o técnico Fernando Diniz puxou o jovem de 19 anos de lado e aplicou um puxão de orelha firme, olho no olho. Mas ao mesmo tempo, e isso é importante, o abraçou diante do elenco inteiro. A mensagem foi clara. Errou, tomou a bronca, mas não está sozinho. A direção do clube, por sua vez, decidiu não aplicar nenhuma multa financeira ao atleta. Declaração de Diniz e Ranielli. Na coletiva de imprensa após o jogo, Fernando Diniz foi direto ao falar sobre o episódio. Segundo o treinador, obviamente não queremos expulsões. A de hoje foi totalmente desnecessária. Ele é um garoto com um futuro brilhante e um moleque muito dócil no trato no dia a dia. O importante é que ele saiba aprender com o que aconteceu e siga em frente. Por sua vez, o volante Ranielli, um dos líderes do elenco, também falou publicamente que teve uma conversa com André após a partida e deixou claro que está junto com ele nesse momento de oscilação. Oh, um vestiário unido é metade da batalha. Mas veja bem o que essa expulsão representa na história recente.
Desde a chegada de Fernando Diniz ao Corinthians, André já havia sido expulso em 2 ocasiões em apenas 6 jogos. A primeira foi num clássico contra o Palmeiras, quando recebeu cartão vermelho por gesto obsceno. A segunda foi justamente essa, contra o Vasco. Além disso, o jovem ainda cumpriu suspensão no jogo diante do Vitória entre as 2 expulsões. Ou seja, o menino tem talento de sobra. Todos concordam com isso. Mas a maturidade ainda precisa chegar. A comissão técnica torce e trabalha para isso acontecer logo. Com um jogador a mais, Renato Gaúcho não perdeu tempo. No intervalo, o técnico gaúcho fez 2 mudanças imediatas. Colocou Lucas Piton e Johan Rojas, abrindo mão do esquema com 3 volantes para ter um armador a mais e explorar as laterais com ainda mais intensidade. O Vasco do segundo tempo era outro time. Mais vertical, mais ousado, com maior volume de jogo. Os cruz-maltinos dominavam a posse de bola, levantavam cruzamentos na área de Cauê e tentavam de todas as formas furar o bloqueio alvinegro que Fernando Diniz havia organizado no intervalo. E foi exatamente aqui que o nome do goleiro Cauê entrou para a história dessa vitória. Com o Corinthians recuado num 4-4-1 bem compacto, o arqueiro corintiano virou o último recurso defensivo do timão repetidas vezes. Ele fez defesas importantíssimas, dominou suas saídas nas bolas cruzadas e transmitiu segurança para os companheiros de defesa. Num dia que coincidentemente era o dia do goleiro no Brasil, Cauê foi literalmente o protagonista da segunda etapa. Gabriel Paulista, em entrevista pós-jogo, valorizou a força do time para superar mais uma situação de inferioridade numérica. O zagueiro sabia que o grupo havia feito algo especial. Garro, o diferencial. Apesar do gol ter sido de Matheus Bidu, o maior nome técnico da partida foi Rodrigo Garro. O meia argentino está vivendo uma fase extraordinária sob o comando de Fernando Diniz. É como se o treinador tivesse encontrado a chave certa para liberar tudo de melhor no camisa 8. O toque de calcanhar na jogada do gol foi simplesmente magistral. Visão de jogo de craque, elegância na execução, timing perfeito. Quando Garro foi substituído por Carrillo aos 31 minutos do segundo tempo, recebeu uma calorosa ovação da torcida corintiana. É um jogador que eleva o nível de qualquer jogada que toca. O Vasco seguiu pressionando com Adson, ex-Corinthians. Detalhe que a torcida da casa não esqueceu nem por um segundo, entrando muito bem após a segunda etapa e espremendo a defesa do timão. Brenner, Spinelli e os cariocas insistiram nos cruzamentos, mas a última linha defensiva do Corinthians não cedia. Spinelli teve a melhor oportunidade do Vasco no segundo tempo, cabeceando para fora quando estava em condições de marcar. Yuri Alberto ainda perdeu uma chance de ampliar aos 40 minutos, quando a bola sobrou no pé ruim do artilheiro e foi parar nas arquibancadas. O cenário era de 10 contra 11 e tensão total. Ei, para tudo. Preciso te fazer um pedidinho aqui no meio da narração, hein? Olha, o canal Futebol do Madruga está correndo atrás dos 10 mil inscritos aqui no Tutubi e também no Totoque, tá? Essa é a única meta do vídeo de hoje, eu te garanto. Com essa marca, a gente consegue monetizar o canal e continuar trazendo para você informações rápidas, detalhadas, com bastidores como esses que você acabou de ouvir. Sem enrolação, sem papo furado. Falta muito ainda, mas a gente acredita. E se Deus quiser, vamos bater. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. É rapidinho. Aqui a gente sempre segue de volta. E um agradecimento especial e do fundo do coração para quem já fez isso. Vocês são a razão de tudo isso existir. Os acréscimos e o apito final. 8 minutos de acréscimos foram adicionados no segundo tempo, que na prática viraram quase 10. Uma eternidade para o coração da torcida alvinegra. A Neoquímica Arena estava de pé, rezando, pedindo para o tempo passar mais rápido. O Vasco tentou de tudo. Jogadas pelo lado, bolas na área, chutes de fora. Mas o bloqueio defensivo montado por Fernando Diniz não abriu nenhuma fresta. E quando o árbitro David Oliveira Lacerda apitou o final, foi pura explosão em Itaquera. O Corinthians havia conseguido algo que poucos acreditavam ser possível: segurar o resultado com um jogador a menos durante praticamente um tempo inteiro. 1-0, 3 pontos, missão cumprida. Com essa vitória, o Corinthians chegou a 15 pontos e subiu da 17ª para a 14ª posição na tabela do Brasileirão 2026, deixando a zona de rebaixamento para trás.
O Vasco permaneceu na 10ª colocação com 16 pontos, perdendo a chance de se aproximar do pelotão da frente. Para Fernando Diniz, foi a primeira vitória no Campeonato Brasileiro desde que assumiu o comando do Timão. E de quebra, o técnico chegou a 6 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias e 2 empates, sem sofrer nenhum gol nesse período. Uma sequência que está dando muita confiança ao grupo e animando a torcida da Fiel. Os próximos jogos. E olha, a agenda não dá folga não. Na próxima quinta-feira, dia 30 de abril, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Peñarol, do Uruguai, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, e mais uma vez na Neoquímica Arena, às 21 horas no horário de Brasília. Já o Vasco da Gama, que disputa a Copa Sul-Americana, recebe o Olímpia, do Paraguai, no mesmo dia, mas às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro. Tá bom. Os 2 gigantes do futebol brasileiro já precisam virar a chave e focar na América do Sul. O calendário é brutal, mas é esse o futebol que a gente ama. Essa vitória foi muito mais do que 3 pontos na tabela. Foi um recado do Corinthians para o Brasil inteiro. Esse time está vivo, está brigando, e com Fernando Diniz no comando começa a mostrar uma identidade de jogo clara. Foi também uma noite de heróis anônimos. Matheus Bidu, o lateral que marcou com o pé não dominante. Cauê, o goleiro que foi colossal. Ranielli, o volante que segurou o meio sem André. E Rodrigo Garro, que mesmo saindo mais cedo foi o personagem mais elegante da partida. O futebol tem dessas histórias que a gente nunca esquece. E essa, minha gente, foi uma delas. É isso, galera do futebol do Madruga. Que jogo foi esse, meu Deus? Corinthians 1-0. Vasco com 1 a menos na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão 2026. Esse jogo vai ficar marcado na memória da Fiel por muito tempo. Eu espero de verdade que você tenha curtido esse conteúdo, que tenha aprendido algo novo sobre esse jogo e que a gente continue crescendo juntos aqui no canal. Seu apoio, seu like, seu compartilhamento e sua inscrição significam o mundo para mim. Muito, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Um abraço enorme, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo aqui no Futebol do Madruga. Valeu, família!